Segunda, 5 de dezembro. Verso para memorizar. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Segunda aos Coríntios 11, 14 e 15. Experiências de quase morte. Alguns dos argumentos modernos mais populares para provar a teoria da imortalidade natural da alma são as experiências de quase morte. Em seu livro Vida Depois da Vida, o que acontece quando uma pessoa morre? Uma pesquisa séria e impressionante do fenômeno da sobrevivência à morte física. Raymond Moody Jr. apresentou os resultados de seu estudo de 5 anos a cerca de mais de 100 pessoas que experimentaram morte clínica e foram reanimadas. Essas pessoas afirmaram ter visto um ser de luz amoroso e caloroso antes de voltarem à vida. Isso tem sido considerado prova incontestável da sobrevivência do espírito humano depois da morte. Fecha aspas. Muitos outros livros promovem a mesma ideia. Ouça 1 Reis 17, 22 a 24. O Senhor atendeu à voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. 2 Reis 4, 34 a 37. Eliseu subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para outro. Tornou a subir à cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Gease e disse: Chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: Pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Marcos 5, 41 a 43. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Lucas 7, 14 a 17. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. João 11, 40 a 44. Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: Desamarrem-no e deixem que ele vá. Pergunta 2. Por que os relatos bíblicos de ressurreição não falam sobre uma existência consciente enquanto as pessoas ressuscitadas estiveram mortas? Todas as experiências de quase morte relatadas na literatura moderna são de pessoas consideradas clinicamente mortas.
porém não mortas, de fato. Em contraste com Lázaro, que estava morto havia 4 dias e cujo cadáver estava apodrecendo. Os que ressuscitaram nos tempos bíblicos jamais mencionaram qualquer experiência de vida após a morte, seja no paraíso, no purgatório ou no inferno. Esse é um argumento do silêncio, mas está de pleno acordo com os ensinamentos bíblicos sobre o estado inconsciente dos mortos. Mas e as experiências de quase morte? Se aceitarmos o ensino da inconsciência dos mortos, restarão 2 possibilidades principais. Ou se trata de uma alucinação psicoquímica natural, sob condições extremas, ou pode ser uma experiência enganosa sobrenatural satânica. O engano satânico poderia ser a explicação porque, em alguns casos, as pessoas afirmam ter falado com parentes mortos. Contudo, pode ser uma combinação dos 2 fatores. Portanto, é crucial nos apegarmos à Bíblia, independentemente das experiências que contradizem a palavra, sejam essas experiências nossas ou de outras pessoas. As experiências de quase morte, muitas vezes, vêm com o selo de aprovação científica. O que isso nos ensina sobre o cuidado que devemos ter, até mesmo, com o que a ciência supostamente prove?